Hello folks, how are you? Muito obrigado por estarem acessando novamente esse canal aí, tá bom? Estão gostando da nova fase aí do canal? Espero que sim. Bem, vamos ao que interessa, que é a nossa aula, né? Hoje falaremos sobre as 8 mais importantes question words existentes, ou se preferirem, as 8 expressões interrogativas mais usadas no idioma inglês. Está bem? Muito bem. Então, antes de eu começar a explicar e exemplificar cada uma delas com seus respectivos usos, vamos conhecê-las. Está bem? São elas: why, what, how, where, when, who, which e whose, ok? Só que antes de começarmos a ver exemplos específicos para cada uma destas question words, ou como dissemos, expressões interrogativas, vamos ver os principais significados de cada uma delas. Bem, seguindo a sequência apresentada aí, né, teremos primeiramente a expressão why, correto? Cuja tradução é a indagação por quê. Está bem? Portanto, ao ouvirmos ou mesmo falarmos, né, um why, certamente estaremos ou perguntando alguma coisa ou explicando o motivo de algo que já aconteceu. Está bem? Antes que alguns de vocês aí que por acaso possuam um pouco mais de conhecimento do que outros venham a se perguntar, mas o why, que significa por quê, não é para ser usado apenas quando perguntamos alguma coisa? Bem, a minha resposta nesse caso é não necessariamente, já que, quando desejarmos explicar a razão ou o motivo, né, daquele porquê, não só poderemos, como na verdade deveremos usar o why, como uma espécie assim, de referência do que foi dito na frase anterior, ok? Mas não se preocupem muito com isso por enquanto não, porque daqui a pouco veremos isso na prática aí com algumas frases que explicarão bem esta curiosidade aí, tá bom? Bem, então vamos continuar. Legal. Bem, em seguida teremos o famosíssimo what, que assim como eu acredito que a maioria de vocês já sabiam que o why significava porquê, também acredito que muitos de vocês já ouviram nos filmes a expressão what, correto? Bem, para os que ainda não ouviram ou não conheciam, a expressão what significa ou que alguém está perguntando o quê, ou mesmo explicando o motivo de alguma ação, tá bom? Então, ao ouvirmos alguém como pronunciar what, deveremos saber ou que algo não ficou totalmente claro, ou que alguma coisa causou surpresa ou espanto a alguém, ou ainda que estaremos detalhando algo que aconteceu, certo? Legal. Então vamos continuar aí. Bem, seguindo a sequência, temos o também famoso how. O que será que significa how? Alguém por aí saberia responder? Bem, acertou quem respondeu como, ok? Portanto, ao ouvirmos alguém dizer how, certamente este alguém estará tentando saber mais detalhes de alguma informação recebida que não foi totalmente compreendida, tá bom? Bem, e só para informar, daqui a alguns instantes veremos diversos exemplos de tudo que estamos vendo e comentando por aqui, tá bom? Então, continuando, temos também em seguida a expressão where, certo? Alguém faz ideia do significado do where? Bem, a expressão where significa que estaremos perguntando onde, está bem? Então, quando ouvirmos alguém dizer where, isto significará que este alguém estará meio perdidão em relação à busca de alguma coisa, algum lugar, certo? Bem, seguindo nossa sequência, veremos agora o também famoso when, correto? Cuja simples tradução é quando, tanto para perguntarmos como para respondermos alguma coisa, tá legal? Bem, temos também o famosíssimo, né, who, que por também ser bastante usado no dia a dia, eu acredito que a maioria de vocês também já saibam o que significa, né? Bem, para os que não sabem, who significa quem, certo? Aliás, né, como todos os exemplos aí de question words que vimos até agora, e que ainda veremos nessa lição, poderão e deverão ser usados tanto para perguntarmos como para respondermos alguma coisa, tá bom? Então, quase concluindo a nossa relação das expressões interrogativas, temos em seguida o which, cuja tradução é qual, está bem? E finalmente, concluindo mesmo desta vez,
temos o famoso whose, cuja tradução é de quem, está bem? Legal. Bem, então, a partir de agora, vamos ver alguns exemplos de cada uma dessas question words aí, ou dessas expressões interrogativas, está bem? Então, vamos começar com o primeirão da nossa lista, que é o why, cuja tradução, como vimos, é por quê, certo? Bem, entre milhares, realmente, né, de exemplos de frases que poderíamos citar, vamos ver um bem simples e atual aqui. Vamos lá. Why do you need this new cell phone? Why do you need this new cell phone? Alguém arriscaria o significado desta frase? Muito simples e, aliás, realmente bem atual, não é mesmo? Bem, o significado para esta frase é: por que você precisa de um novo aparelho celular? Why do you need a new cell phone? Por que você precisa de um novo aparelho celular, ok? Bem, e só justificando aquela observação que fiz no começo desta lição aí, né, onde comentei que apesar de a maioria das pessoas acharem que a expressão why somente poderá ser aplicada em frases interrogativas, elas na verdade também podem, na verdade devem, né, ser sim aplicadas em frases afirmativas também, assim como no seguinte exemplo. That's the why you don't need a new cell phone. That's the why you don't need a new cell phone. Como poderemos observar nesta frase, assim como comentei lá atrás, né, deveremos sim usar um why quando explicamos o motivo do porquê, está bem? Então, esclarecida esta pequena dúvida aí, vamos continuar com essa bagaça. Muito bem. Então, vamos ver agora um exemplo para a expressão what. E conforme dito anteriormente, a expressão what, que significa o quê, muito provavelmente, e sem nenhum tipo de exagero, talvez possa ser considerada como a palavra mais usada no idioma inglês, está bem? Vamos a um exemplo para esta tão popular expressão interrogativa. What's happening? What's happening? Bem, a tradução para what's happening é o que está acontecendo, está bem? A verdade é que poderíamos citar por aqui centenas e mesmo milhares de exemplos para esta expressão aí, mas como nosso objetivo, pelo menos nesse momento, será apenas exemplificar um uso apenas para cada question words, vamos permanecer apenas nesse simples exemplo, está bem? Muito bem. Então, seguindo a sequência apresentada, a próxima expressão interrogativa deverá ser how. Correto? Legal. Bem, assim como a maioria das palavras que vimos até aqui, a expressão how, que significa, como vimos lá atrás, como, também é extremamente usada no idioma inglês, tá bom? Então vamos a um rápido e conhecidíssimo exemplo para ela. How are you? How are you? Quem nunca ouviu esta frase na vida, não é mesmo? Bem, assim como eu também acredito que a maioria de vocês já saibam, né? A frase how are you significa que você está perguntando como vai você, certo? Muito bom. Então vamos continuar com o nosso assunto, pois ainda não chegamos nem na metade dessa lição aí, tá bom? Bem, vejamos uma boa frase para a nossa próxima expressão, que é where, correto? Bem, como foi dito anteriormente, a palavra where significa onde, certo? Então vamos a um rápido exemplo para esta expressão aí. Where do you live? Where do you live? Bem, assim como as demais frases citadas, eu acredito que este exemplo também seja bastante conhecido por todos nós, não é mesmo? A frase Where do you live significa onde você mora, certo? É isso ou não é, pessoal? Claro que é, não é mesmo? Muito bom. Bem, agora que alcançamos a primeira metade do assunto desta lição, vamos verificar um prático exemplo para a question word when, cuja tradução eu tenho certeza que a maioria de vocês também conhece, que é quando, correto? Vejamos então a seguinte frase. When is her birthday? When is her birthday? Bom, apesar de eu também achar bastante simples e comum esta frase, eu acredito que alguns de vocês ainda terão algum tipo de dificuldade ao tentar traduzi-la, certo? Então vamos lá. Bem, a frase When is her birthday significa que alguém está perguntando quando é o aniversário dela. Está bem? Portanto, when is her birthday significa quando é o aniversário dela, certo? Legal. Bem, então, continuando a nossa sequência, vamos ao nosso próximo exemplo de question word aí, né? Que é a expressão who, correto?
Bem, como dito no começo deste vídeo, a palavra who quer dizer quem, certo? Então vamos a um rápido exemplo aí para mais essa expressão interrogativa. E uma boa frase para exemplificarmos esta expressão pode ser: Who are you? Nossa, este é o tipo de frase que costuma aparecer muito em filmes americanos e também em muitas propagandas de cursos de inglês, né? Não é mesmo? Podem passar a perceber isso aí. Bem, e a tradução para esta simples frase, assim como também acredito que a maioria de vocês já saibam, quer dizer: quem é você? Certo? Who are you? Quem é você? Legal. Bem, e quase finalizando nossa aula, vamos ver um exemplo prático para a question word which, ok? Bem, também como vimos lá atrás, a tradução para which é qual. Lembra-se disso? Legal. Então vamos a um rápido exemplo para esta expressão aí, observando essa frase. Which do you prefer? Which do you prefer? Bem, também sem muito mistério, a tradução para esta simples frase é: qual você prefere? Certo? E finalmente, para concluirmos de verdade nossos exemplos de question words, ou expressões interrogativas, vamos ver agora uma frase para a palavra whose, que também, como dissemos anteriormente, significa de quem, correto? Vejamos então este exemplo. Whose this car? Whose this car? Muito simples esta frase, não é não? Bem, a tradução para a frase whose this car é: de quem é este carro? Está bem? Bem, então ficamos por aqui, meus amigos. Espero que esta aula tenha sido proveitosa para todos vocês aí. Já aguardo sua visita na próxima lição deste canal, onde falaremos sobre 20 exemplos de palavras difíceis de se falar, pelo menos para o nosso idioma, tá bom? Até lá então, e não se esqueçam de deixarem seus likes aí, né, e se inscreverem neste canal aí para receberem todas as novidades que eu postar, tá bom? Até lá então. Tchau!